Olá, eu sou a Sargento Regiane e está no ar o 11º episódio da 3ª temporada do PMcast, o podcast da Polícia Militar. Tá um tempo que a gente está fora, né, Major? Hoje a gente está de volta. Gente, 2023, né? Eu sei que tá todo mundo morrendo de saudade do podcast, né, Regiane? Nós, inclusive, né? E estamos retornando, quem sabe, com um assunto que ele é de interesse, né? De interesse de todo mundo. Quem tá chegando agora, quem já é de casa. Então, a gente está muito satisfeito por voltar. A gente espera que esse ano seja um ano muito bacana, que nós possamos fazer muitos bons conteúdos, né? E estamos dois convidados muito legais hoje, né, Rê? Sim, hoje nós vamos falar sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais. Estamos aqui com a Tenente Coronel Valéria, Tenente Coronel Vanglis, e eu vou pedir que eles mesmos se apresentem, né? A função e tal. Olá, boa tarde. Sou o Tenente Coronel Vanglis, já estou há 24 anos na Polícia Militar. E estou trabalhando na autarquia do MTPrev, Mato Grosso Previdência, desde 2020, com a equipe de militares. E nós vamos tratar sobre isso também, quando veio algumas alterações legislativas, o porquê que a gente foi até o MTPrev para trabalhar no sistema de proteção social dos militares. Olá, boa tarde. Eu sou a Tenente Coronel Valéria. Atualmente estou na DGP, no setor de provimento de pessoas. Até brinquei aqui com o Coronel Vanglis, que eu estou no setor que inicia a carreira e ele no setor que finaliza a carreira. Eu estou nessa temática desde o ano de 2019 e mais profundamente no ano de 2020. Nós fizemos parte de uma comissão que trabalhou numa minuta de projetos de lei a fim de alterar o nosso estatuto para dispor aí do sistema de proteção. O projeto ainda está tramitando interna corporis, né, junto ao Corpo de Bombeiros, e em breve nós teremos essa aprovação. Legal. Coronéis, comandante, obrigado, senhor que nos recebeu na academia, né? Isso. Coronel que foi nossa chefe também na academia, recebeu a Regiane também, então que grata satisfação, viu, comandante, por receber o senhor, a senhora aqui. Esse conteúdo, ele vem muito a calhar, porque há alguns dias, comandante, saíram aquelas famosas mensagens de WhatsApp, né? Olha, tendo uma mudança aí, né? E elas já devem ter circulado nos nossos grupos de WhatsApp aí, mas o próprio comandante-geral, ele percebeu que seria imprescindível que nós tivéssemos uma explicação técnica para os policiais, né? Para aqueles que estão ingressando agora, o que é isso? Como que isso vai interferir ou não na vida, no planejamento de carreira de cada um, né? O que esse entendimento vem à tona agora? E nada melhor do que uma aula, né? Então, assim, a gente fica muito grato, coronel. E a gente vai direto ao ponto. Comandante, o que é esse sistema de proteção social dos militares estaduais? Então, Diego, antes da gente conceituar propriamente o sistema, vamos tentar aqui recapitular como que começou isso na origem, né? Em 2019, você vai lembrar, todo mundo se falava em reforma da Previdência, né? E aí, através da Emenda Constitucional 103, em 2019, ocorreu a famosa reforma da Previdência. Só que, paralelo a isso, tinha também um projeto de lei caminhando para fazer a reforma da Previdência dos militares, né? Então, na Emenda 103, o que ela veio? A Emenda 103 de 2019, a Emenda Constitucional, que alterou a nossa Constituição Federal, o que ela trouxe? Ela altera, agora falando dos militares, ela trouxe todas as regras novas para os civis, mas falando para os militares, o que ela fez apenas? Ela ampliou a competência da União de legislar sobre regras gerais, só as regras gerais, de inatividade e pensão dos militares, dos estados, inclusive, né? Dos federais já fazia dos federais, e aí passou a legislar também sobre regras gerais de inatividade e pensão dos militares dos estados. Ela alterou lá o inciso 21, aquele inciso que está posto ali, do artigo 22. Então, ela passou a competência privativa para a União de legislar sobre essas regras gerais. E aí, como que a União já veio um mês seguinte, ou no máximo 2, acho que um mês seguinte ela já veio e já publicou, já editou e já sancionou a legislação que altera o nosso decreto 667 de 69. É um decreto que reorganiza as polícias militares e corpo de bombeiros militares de todos os estados. Ela alterou através da Lei 13954 de 2019, é uma lei federal. E aí, essa lei federal, quando ela altera o decreto 667 de 69, ela traz regras novas para a gente,
né, que já estamos na corporação, PM e bombeiro, regras novas de inativação, que é a nossa famosa aposentadoria, né? A gente gosta de falar inatividade ou reserva remunerada, né, ou reforma. E ela traz também regras de transição para quem já estava, né? Então, ela traz regras novas e regras de transição. É basicamente sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui nesse bate-bola com a Tenente Coronel Valéria. Ela vai conceituar para a gente, falar o que é realmente o conceito do sistema, o que se fundamenta esse sistema, né? O que dá base para esse sistema. E depois a gente vai tratar nas regras propriamente dito, o que alterou, o que é novo, o que manteve, né, Diego? E a gente pode também, se sobrar tempo, a gente passar alguma coisa sobre pensão militar, legal, que é a pensão por morte, né? Comandante, até corroborando com isso, justamente o podcast ele é isso, né? O podcast ele tem essa aura de tirar dúvidas, de matar curiosidades, né? Nós recebemos o pessoal da Ambiental, lembra, Regiane? A gente lembra. A ideia era que fosse meia hora de podcast. 3 horas. Mas foi os assuntos mais de uma hora, porque assim, vai tendo pergunta, vai tendo dúvida. Curiosidades. E é justamente por isso, justamente por ser um assunto rico e ser um assunto que ele precisa de uma demanda técnica para se compreender. Eu acredito que quem for assistir vai estar sanando as dúvidas, tá, comandante? A gente fica muito feliz mais uma vez pela participação. Mas então, chefe, essa alteração aí, o que de fato isso vem... Esses entendimentos vêm chegando no momento atual. Esse entendimento atual nós vamos deixar para falar na segunda parte depois que a Tenente Coronel Valéria explicar, conceituar o sistema. Só complementando a minha fala, como eu falei, essa lei ela trouxe regras gerais. Regras específicas os estados ainda podem manter, que não conflitem com as regras gerais. Então, as regras dos estatutos de cada estado da federação, elas serão mantidas se não tiver em conflito com as regras gerais que veio na Lei 13.954, que altera o Decreto 667, um decreto-lei federal. Agora vamos deixar a Valéria conceituar para a gente. Show. Então, vou pegar o gancho aqui do Coronel Vangles. O Coronel Vangles, ele foi feliz nessa parte de contextualização, porque não tem como a gente entrar em conceito sem falar dessa contextualização do sistema, né? Que na época... Em 2019, quando se estavam trabalhando a PEC da reforma da Previdência, de modo paralelo, se tramitava também o projeto de número 1645. E era um projeto que trabalhava sobre o sistema de proteção para os militares das Forças Armadas, militares da União. Não só matérias de inatividade de pensão, mas toda uma reformulação naquele contexto, né? Então, de modo que os militares da União estariam fora daquela reforma da Previdência. E naquele contexto, já na PEC, nós tínhamos a redação do artigo 22, inciso 21, levando para a União a competência para legislar de forma privativa sobre a inatividade de pensão, mais os militares dos estados, né? Aqui, os policiais militares e os bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal. E daí, nesse contexto, o que se discutiu na Câmara, na época, que assim como os militares da União, os militares dos estados também deveriam ter um tratamento enquanto militares. Tanto que eu costumo até dizer para os policiais, até quando a gente está trabalhando em diversos textos, né? Que para a gente começar a trazer, entender o nosso sistema, a gente vem encabeçando com a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela dá um tratamento, ela informa os militares estaduais num capítulo diferente dos servidores públicos civis. Então, ela já tem essa roupagem desde a emenda 18 de 98. Então, nós somos militares estaduais, nós somos forças auxiliares do Exército Brasileiro. Então, o que toca para os militares da União também toca aqui para os militares estaduais. Tanto que o artigo 42 da Constituição, que é um artigo extremamente importante para os policiais militares e bombeiros militares, ele traz ali diversos deveres e diversos regramentos das Forças Armadas que nos informam também, que são aplicados para os militares estaduais. Então, veja, a simetria ela acontece desde a Constituição. Então, nós estamos simetricamente, né? Então, nesse contexto, isso foi levado à baila. Então, se houve diversas audiências públicas até que se
decidiu, o relator, ele aglutinou diversas emendas e encaixou dentro desse PL 1645 diversos artigos para tratar dos militares estaduais, já que a Constituição, então, estaria sendo aprovada para levar para a União legislar sobre inatividade e pensão, então, se inseriu nessa lei federal. E esse PL ele foi transformado na Lei 13.954 e aí disciplinou tanto das Forças Armadas quanto matéria ali tocante para os policiais e bombeiros militares. Dos estados, né? Dos estados. E daí, nesse contexto, essa lei federal, ela vem e altera esse decreto 667, que é um decreto-lei até, que foi recepcionado pela Constituição, de 69, que reorganiza as polícias e os corpos de bombeiros militares. Então, lá do artigo 24A ao 24J, são artigos novos, apesar do decreto-lei ser lá de 69, após o que, 50 anos, 60 anos? Por aí, né? Um tempinho, né? A matemática foi embora aqui. Inseriu ali do 24A ao 24J. E o que acontece? Estabeleceu, como o Coronel Wangles disse aqui, as regras, né? Gerais. As novas regras gerais de natividade e pensão, as regras pessoal de transição e também o direito adquirido. Vou tentar passar aqui. E foi bem interessante. Eu gosto de ver o trecho do relator. Ele até justificou, olha... É bem interessante esse trecho, o último trecho ali, ele fala, olha, os militares estaduais, assim como os militares federais, são submetidos a peculiaridades e vedações que, em certa medida, são semelhantes. E por isso também deve, na medida do possível, possuir regramentos que guardem simetria no que tange ao tratamento destinado à proteção de seus integrantes. Então, isso está no relatório, tá? Então, desde a lei da vontade, do mens legis, da vontade do legislador, ele já vem estabelecendo esses princípios. Deixa eu passar aqui. Então, daí já dá para a gente conceituar o sistema. O que acontece? Antes dessa lei federal, a 3954, os militares das Forças Armadas eles já tinham pulverizado ali no seu estatuto, em outras legislações, diversos direitos, direitos à assistência, saúde, inatividade, pensão, digamos assim, solto, né? E aí, a ideia foi, então, normatizar e consolidar o sistema mesmo de proteção dentro dessa legislação dos militares federais. Então, o que seria o sistema? É um conjunto integrado de direitos, serviços e ações permanentes e interativas de remuneração, pensão, saúde e assistência nos termos desta lei das regulamentações específicas. Até mesmo antes dessa consolidação, digamos assim, normatização, essa positivação do sistema de proteção, as Forças Armadas, eles tinham, na época, até vários, até trouxe um slide, mas talvez eu passe, porque está muito extenso, né? Tendo o doutor Sérgio Mendes, que ele é um dos membros, tem cargos no TCU, foi até indicado para o ministro do TCU em 2012, salvo engano. Tem um conhecimento fantástico nessa área. E ele tem um texto bem interessante, ele fala sobre o regime constitucional dos militares. Esse regime constitucional dos militares, ele vem tratando justamente dessas regras de inativações para os militares. Ele fala, olha, é impróprio você utilizar, porque na época estava se discutindo no TCU até multas por conta das Forças Armadas não estarem ali, algo nesse sentido, tá? De modo geral, bem de modo geral e em apertada síntese aqui. Eles estavam ali discutindo sobre princípios próprios de um regime de previdência, que é cálculo atuarial, entre outros. Ele falou, olha, vocês não podem utilizar certas terminologias e princípios aqui, porque os regramentos militares são completamente diferentes dos servidores públicos civis e também do público civil, que toca ali o regime geral de previdência, que toca o regime próprio, não pode tocar dos militares. E aí ele vem trazendo o porquê disso. Então, desde antes de 2019, nós já tínhamos essa não uma consolidação, uma normatização, mas uma consolidação já, uma estrutura já de princípios desses regramentos próprios dos militares que se denominava regime constitucional dos militares. Tanto que antes da emenda, nós tínhamos o artigo 40, salvo engano, parágrafo 20 da Constituição Federal,
que trazia que os estados eles deveriam ter o mesmo regime, não deveria ter mais de um regime, e ressalvava o 142, parágrafo 3º, que é das Forças Armadas. Ou seja, você pode ter o regime e das Forças Armadas ter um outro tipo de regime. Ou seja, você não vai colocar no mesmo pacote, no mesmo regime, militares com os demais servidores e civis. No regulamento. Exatamente. Coronel, até assim, para quem nos assiste, né, quem nos escuta também, o que é, assim, a grosso modo, né, bem sintetizando, né, comandante, quando a gente vem falar desse sistema de proteção dos militares, né, militares federais que abrangem os militares estaduais, né, a nossa profissão, ela é submetida a determinados fatores que eles são inerentes à profissão militar. Exato. Então, muitas das vezes, o servidor vai ouvir e fala, poxa vida, mas por que para os militares é desse jeito e para nós não é? Né? Então, assim, justamente a própria compreensão, quando vai ser redigida a norma, então, assim, eu fico muito contente de ver essas decisões que elas vêm antes da formatação do projeto, da consolidação da lei, que existe sim essa consciência de que nós não somos melhores do que ninguém. Nós temos um regime diferenciado de trabalho, de demandas, de responsabilidades, que, consequentemente, quando entra na parte do sistema de proteção, ele é diferente. Então, é basicamente ter essa compreensão, né? Então, eu acredito que isso hoje seja a informação de maior lucidez que a gente vai trazer para quem nos escuta, para que entenda o que no fim das contas, é isso. É justamente assim, tratar diferente quem, durante toda a sua carreira, tem que trabalhar diferente, porque é submetido a situações diferentes, né? E excelente, né? Excelente. E só acrescento uma coisa que a Valéria, eu acho que vai explicar, sobre a supressão de direitos civis e políticos que os militares têm. Supressão é ter menos direitos civis e políticos do que os demais servidores e olha só que interessante. É que quase isso não é discutido. Mas é sempre bom lembrar que uma das vontades do legislador também, e que isso vai repercutir, justamente vai ser na fala, talvez, do senhor lá na frente, das novas regras, na proteção do serviço militar. Então, veja, nós tínhamos um tempo, hoje, nosso estatuto está até previsto, porque ainda não foi alterado, mas perdeu eficácia por conta da lei federal, obviamente, das novas regras. E exigia-se um tempo, que a gente chama de tempo de efetivo serviço, que é o tempo militar, e hoje esse tempo, ele saltou, principalmente para o feminino, para as novas militares, né? Então, veja, hoje, por exemplo, o pessoal que foi convocado agora, estão entregando documento para análise. Estamos assistindo, com certeza. Para esse pessoal aí, se exige hoje 35 anos de anos de serviço, que é um tempo total. Para a mulher também. Sendo 30 anos de serviço militar. Veja, não é 30 anos de serviço policial, como algumas carreiras aceitam. É 30 anos de serviço militar. É muito tempo. Todo o desgaste que isso traz. Exatamente. Né? Então, por exemplo, a mulher mesmo, ela não serve o exército. Ela cumpre 30 anos aqui dentro. Então, é um tempo alto. Não há... Em hipótese, a gente quase não fala isso. Um sistema de proteção, mas é um sistema que também protege o serviço militar. E isso está no texto do relator. Então, por quê? O fundamento... Nós temos ali, eu trouxe alguns fundamentos ali do sistema, mas o sistema, a grande diferença do sistema para um regime próprio, um regime geral, é que o sistema ele é compensatório. Compensatório o quê? Ele não é, em hipótese alguma, privilégio. Se não é privilégio, eu acabei de falar aqui o grande tempo para uma inatividade. E olha, inatividade, não é aposentadoria. Caiu até o meu... Tanta emoção depois aqui. Enfim, depois eu pego. É um sistema compensatório, porque os militares, eles não detêm alguns direitos próprios de servidores civis, né? Ou de civis de uma forma geral. Por exemplo, no próprio artigo 7º da Constituição, que são direitos sociais, que são replicados em alguns estatutos, o nosso não são. Somente 6 dali. De 30, né? Se não me engano, são 36. Somente 6. Nós temos aqui também, a gente sabe muito bem que a gente não pode ter sindicatos, né? Greve, então, sem chance. Nós temos um Código Penal Militar que estabelece ali o crime de motim, um crime de revolta,
né? São crimes próprios militares. Aliás, o militar ele pode ser convocado a qualquer momento pelo seu comandante para uma situação excepcional e ele não pode dizer não. Porque se ele dizer não, isso é recuso de obediência, sabemos disso. Mesmo em seu horário de folga. Mesmo em seu horário de folga, independente... Não tem horário de folga. Não é, exato. Né? Tem aquela conversa, nós somos 24/7, né? Então, esse recuso de obediência é um crime próprio militar. Esse policial ele pode ser preso em flagrante, sabemos disso. Inclusive, o Código Penal Militar não se aplica, por exemplo, TCO, então ele é preso mesmo. Vai passar por audiência de custódia, mas ele é preso. Então, vejam, é um regime castrense rígido, e essa rigidez, ela existe por quê? Nós temos o princípio da hierarquia e disciplina que a gente costuma dizer, é a base, é a pilar da instituição. Aí, por que é o pilar da instituição? Porque ela sustenta a regularidade da instituição. São todos os princípios que permeiam até essas nossas legislações, e você precisa de uma instituição sólida nesse ponto. Você precisa disso. Por isso que, por exemplo, nós temos um período de adaptação em curso de formação. A gente costuma dizer, né? Porque essa pessoa ela tem que incorporar esse ser militar. A gente costuma dizer ser militar, né? Que são esses valores militares. Inclusive, o texto que eu tenho até no slide do Dr. Sérgio Mendes, ele traz isso. Essa ideia de, praticamente, você é a instituição. É como se você fosse a instituição. Nós temos até um exemplo recente aí que a sociedade acompanhou, foi do que aconteceu lá no interior de Mato Grosso, né? Com Fresa. Que os policiais de folga foram lá. Até hoje, né? Então assim, veja, lá. Eles entraram de serviço, tá mais do que tem 30 dias, não saíram ainda. Então, teve um dia de entrada, não teve dia de... Você entra, nós temos 3 regimes que eu costumo dizer. Nós temos o ordinário, o extraordinário, que é algo previsível, e os excepcionais, que não são previsíveis, que é esse caso que aconteceu com Fresa. Nós tivemos o caso também bem peculiar, que foi o caso da emergência do Covid-19, que eu lembro quando eu estava no gabinete do comandante-geral adjunto, na época, bem no início, não se sabia a dimensão daquela situação. Não se tinha noção, ninguém tinha noção, né? Então, nós tínhamos até uma preocupação muito grande com os hospitais e tudo. Então, o que aconteceu no primeiro momento? No primeiro momento foi suspender férias e licença-prêmio. Não sei se vocês se lembram disso. A minha foi suspensa. Exato. Enquanto que de outros órgãos se concedeu férias e licença. Para diminuir o pessoal. Para diminuir teletrabalho, entre outros. E alguns fecharam. A Polícia Militar não. Não houve unidade que fechou, a não ser os administrativos que foram para os hospitais e para as ruas para fazer escolta de EPIs. Depois que as vacinas vieram também, mas já estava uma situação um pouco mais tranquila, né, digamos assim. Também fazer essas escoltas. Então, de policial escalado em Santa Casa, os policiais... Missões extras, missões extras. Eu trabalhei muito nos estabelecimentos que teimavam em ficar abertos. Então veja, o policial ele vai ter medo de pegar o Covid. Gente, a gente não sabia, nós não tínhamos EPIs. E nós temos o nosso juramento, como você colocou ali, né, Valéria? Exatamente. O nosso juramento você colocou no segundo item. O militar ele foi suspenso. Você volta, venha, se apresente. Então, gente, quem está entrando aqui, ó... Então, uma mensagem, né, comandante? Você que está entrando agora, que está entregando os documentos ali, né, na nossa Escola Superior de Formação de Praças, e daqui uns dias também a Escola de Formação de Oficiais, fica bem atento a essa segunda linha aqui, ó. Risco da própria vida. Em juramento. Né? Vai parar perante a bandeira nacional. Então, assim, por que nós militares, né, nós discutimos isso aqui hoje, a gente deixa bem à tona? Porque nós não vamos trabalhar como todas as outras instituições. Estava até só falando durante a pandemia no interior do estado, eu posso garantir, se tem uma instituição que não parou hora nenhuma, foi a Polícia Militar. Né? Junto com os nossos bombeiros militares também, os nossos co-irmãos, nós não paramos. E assim... perdemos irmãos. Eu tive o desprazer de ter que levar companheiro para o enterro de companheiros nossos com Covid, companheiros que estavam trabalhando, cumprindo esse juramento que foi feito. Então, assim, isso aqui é um sacerdócio. Ostentar essa farda é saber que nós vamos ter submetido, sim, né, comandante, a situações que são inerentes à nossa profissão. E com muito orgulho por isso, né? E, inevitavelmente, existem alguns entendimentos por essa entrega
que é o que hoje nós estamos esmiuçando aqui. Isso é próprio do militar, né? Essas convocações, situações de emergência, situação de calamidade, situações de greve de outras instituições também, a gente já ocupou, né? Esses vácuos que podem acontecer. Então, nós temos... eu nem gosto desse termo, aposentadoria. O militar não se aposenta, a gente sabe. O militar vai para a reserva remunerada e pode ser convocado a qualquer momento. Para a gente se exige uma rigidez física e mental. Por exemplo, todas as promoções, ninguém é promovido automático na polícia. Eu pelo meu tempo. Não, você passa... por você passa por uma inspeção de saúde, inspeção bucal, depois você vai para o teste físico. Avaliação do chefe imediato. Então, veja, né, essa rigidez física e mental exigida, ela é exigida na carreira toda. Então, por exemplo, que toca para a gente de termos como atuarial. Mas a expectativa de vida da população mudou, vou aumentar o tempo. Peraí, você precisa de um militar pronto. Nós somos tropa de pronto emprego. Inclusive, por exemplo, esse aqui é um exemplo que eu costumo falar também, que é bem interessante. Não sei se vocês sabem, mas as únicas instituições, por exemplo, que a Constituição, ela não trata, por exemplo, de PCD dentro das corporações militares. Isso já foi até levado para o STF. O STF foi até no caso de Mato Grosso do Sul, que o Ministério Público instaurou um inquérito civil, porque o concurso não estava com vagas abertas, né? Para PCD. E daí isso foi levado para o STF, né? Até chegou lá e falou, não, a Constituição Federal, porque é o seguinte, isso está no artigo 37, eu não lembro qual é o inciso. Mas nem todos os incisos do artigo 37 se aplicam para os militares da União. E, por simetria, aos militares dos estados, porque o artigo 42 remete ao 142. Então, 142, ele só pega 3 incisos, salvo engano, ou 4. E um deles não está lá. Então, até o STF falou, olha, quando a Constituição não fala, isso é o silêncio eloquente, ela fala. Mas por quando quê? Ela não fala, ela diz. Ela diz. Então, veja. Já está dizendo sem falar. Já está dizendo, o silêncio eloquente. Mas por quê? Se vocês pegam a nossa corporação, nós não temos, por exemplo, um readaptado ad eterno. As readaptações, elas são temporárias. Nós temos até a figura da inatividade por incapacidade permanente para o serviço militar. Não é invalidez, é incapacidade permanente para o serviço militar. Por quê? Porque nós somos uma tropa de pronto emprego. Se hoje eu estou na DGP e amanhã acontece algo, ou eu sou convocada, como já aconteceu... E até recente, em formaturas, em fórum, em operações, nós vamos. Eu até brinco eu tenho uma amiga, vamos planejar o carnaval. Eu falo, gente, eu não consigo planejar carnaval. Mas 20 anos de carreira, não consigo planejar carnaval. E nunca vai conseguir, até se aposentar. Até ir para a reserva remunerada. Não dá, eu não sei que dia eu posso cair, entende? Né? Gosta do carnaval, não vem ser policial, não. Se eu tô mais antiga no meu setor, até posso escolher, mensagem para os novos aí. Vai trabalhar. Geralmente policial não gosta de carnaval, né? Enquanto eu estou planejando arrumar mala, tô planejando engraxar coturno. Que a gente já trabalhou muito. É isso. Então, gente, é isso. Essa é a rotina militar. Então, o militar tem uma maior jornada de trabalho. Nós temos lá, isso está no nosso estatuto, nós temos 195 horas mês, né? Nós temos também mudança de domicílios, né? Não é por tempo, mas é por conveniência do serviço, ou até bem da disciplina. A idade para se ingressar na instituição hoje é até 35 anos, se salvo engano, é na inscrição do certame. Então, todas essas questões, mas principalmente o que eu invoco bem aqui é essa parte, esse contexto militar mesmo. Essa autoridade militar, dessa rigidez militar, dessa consolidação para a gente ter uma instituição onde realmente a disciplina ela impera, né? Porque isso é extremamente importante para a sociedade. Por exemplo, nós tivemos casos, acho que foi em Fortaleza, né? Foi Fortaleza que teve greve e... Foi Espírito Santo. Mas teve também no... Natal? Teve também. Foi no Nordeste. Natal é recente. Foi Natal, é recente. Natal teve alguma coisa sem entrar em detalhes, né? Mas se você tem caos, né? Você tem anarquia.
Então, vejam, é importante. É uma instituição que não pode parar, É uma instituição que não pode parar, em hipótese alguma. Então, nem na pandemia. Então, essa devoção, né, que já é no nível mesmo, de você deixa um pouco o seu você incorpora mesmo, isso é importante. E por todos esses fundamentos que a gente fala que o sistema, ele é compensatório. E não só por isso, né, o sistema também vem protegendo o serviço militar, como eu já disse anteriormente. E aí é nesse contexto que resolveram por bem ali nos colocar nessa legislação federal. Deixa eu ver se eu passo aqui. Vamos... Já a gente chega na parte mais importante. Agora vai... Olha só, eu tô em aula aqui hoje. Vamos entrar agora no... Não, e é sempre bom ouvir a Valéria, porque ela traz esse conceito pra gente, reforça. Até a gente que é militar, reforça mais ainda esse conceito. É importante. Hoje nós estamos tendo uma aula aqui, né? Nem militares. Eu gosto de ouvir a Valéria falar. Ouvir mais. É importante essa estrutura constitucional, os militares terem essa consciência. É muito importante, gente. Olha só, então... um dos artigos que eu reputo bem importante, esse 24E, que ele... Já é um artigo novo, né, Valéria? O artigo novo da 13954, que trouxe ali no nosso decreto... Dentro do decreto 667. E ele vem falando que o sistema ele deve ser regulado por lei específica, como eu falei para os senhores, a gente tem uma minuta tramitando, né, dentro das corporações. Que a gente aproveitou a comissão de alterar o estatuto, colocando o sistema dentro da lei do estatuto. Dentro da lei, isso, exato. Que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde, assistência e sua forma de custeio. Olha só que interessante, parágrafo único. Ó. Não se aplica ao sistema de proteção dos militares, estados, território, DF, a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos. Então, o que aconteceu ali? Eu trouxe um destaque dessa ADIM, a 6917-2022, que foi inclusive interposta pelo Estado de Mato Grosso. Porque aqui na nossa Constituição Estadual, do Estado de Mato Grosso, no artigo 140A, parágrafo 2º, inciso 4, onde fala lá que a lei vai definir sobre idade, e aí ele trouxe algumas corporações policiais. E aí colocou o termo lá, policial militar. Só que dentro de onde? Dentro do capítulo que tratava de regime próprio de previdência. E aí o que o Estado fez? Entrou no STF falando, olha... um dos pontos dessa ADIM foi justamente para retirar a terminologia policial, reconhecer a constitucionalidade dessa terminologia, desse dispositivo, porque para os militares não poderia ser aplicado o regime próprio, sim um sistema de proteção que já estava disciplinado, inclusive em lei federal, por força da Constituição Federal agora, depois da reforma da Previdência. E aí o STF julgou em 2022, e trouxe esse entendimento, que justamente, olha, ele falou assim, ó, diante disso, conclui-se que o artigo 140A, parágrafo 2º da Constituição do Estado de Mato Grosso, inserir disposição relativa a servidores públicos militares em subseção, até usou um terminho ali que eu, né, servidores públicos, não, militares estaduais, né? Destinada a estabelecer diretrizes específicas para servidores civis, prevendo que uma lei complementar estadual em relação ao regime próprio de previdência social fixará, entre outros requisitos, condições para aposentadores policiais militares, revela-se incompatível com a Constituição, por violar normas gerais fixadas no âmbito federal sob o mandamento legiferante contido no artigo 22, inciso 21 da CF. Ou seja, o STF nos trouxe maior concretude, robustez e segurança jurídica nesse sentido. Então, o nosso sistema ele é sólido, ele já é constitucionalmente reconhecido e principalmente pela Corte Máxima, graças aí ao Estado de Mato Grosso. Que reforça o parágrafo único, né? Reforça o parágrafo único. Daquele 24E. Então, e até aí, foi até o ministro Alexandre de Moraes, o relator dessa ADIM, ele até fala num ponto, quando ele traz até o artigo 40, que ele até fala isso, que antes o sistema dos militares já não deveria estar junto do regime. Aí ele fala até esse dispositivo outrora revogado, que foi revogado, depois retirou essa exceção. Retirou essa exceção porque ele até fala, retira essa exceção, porque hoje já está disciplinado em lei federal. Então, não precisa excepcionar, já que eu já estou normatizando. Está redundante em cima. Então, é bem tranquilo. Então, eu trouxe isso também porque traz robustez aqui para o nosso sistema. Então, vejam, isso é extremamente importante. 140A, ele veio na emenda 92 aqui do Estado?
recepcionou a reforma da Previdência. Se a gente abrir a Constituição do Estado, não tem necessidade, é só para... Depois a gente pode divulgar, como a gente pode deixar no link nosso lá, os links da própria legislação, que for mais útil. O pessoal, quem quiser dar uma lidinha mais no completo, no texto, né? Tem, vai ter acesso. Que eu ia falar num ponto importante. Sim. É interessante porque isso aqui é importante para os policiais militares. Essa fala aqui. É importante, policiais e bombeiros militares estaduais como um todo. É bem importante se ter essa compreensão de que as regras do regime próprio de previdência não se aplicam aos senhores, tá? Então, assim, é bem importante isso porque eu não posso utilizar, por exemplo, a Lei Complementar 04, que é o Estatuto de Servidores Civis, para os militares, até por vedação legal. Ela mesma veda. Então, não se pode aplicar a legislação. Certo? Então, assim, os militares têm que estar atentos a isso. Então, teve uma aplicação, às vezes por equívoco, né? Pode acontecer. Acontece, né? Dá uma olhada, vê qual é o fundamento daquela aplicação, de onde está vindo, qual é a origem. Se for origem 04, se for origem regime próprio, pera lá. Né? Então, vá buscar o seu superior, falar, né? Eu estou num sistema de proteção social dos militares, isso já está reconhecido, tá? Então, isso é bem importante para os militares, até porque eu costumo falar, olha, você vai ser cobrado pelos seus deveres como militar, né? Você vai ser convocado, você vai vir, você vai ser... Disponibilidade o tempo todo, rigidez física, mental, então... Então, cobre seus direitos também. Cuide dos seus direitos enquanto militar. Tá aí para todos. Quem dorme, inclusive para quem... ditado, né? Ditado verídico. Para quem atua na administração militar também, isso é muito importante. A gente redigir os textos voltados, né, para terminologias militares, utilizar as nossas legislações, isso é muito importante. Isso é base, né, para a gente consolidar. Vamos lá, então. Vamos lançar que estamos chegando na parte Agora eu vou passar por Vangelis, que ele vai entrar na parte legal. Agora, curiosidades, né, comando? Agora o militar fala, vamos lá, chefe, o que mudou para o que minha vida está agora, né? Com esse entendimento, o que muda? Primeiramente, o 24A, ele traz as regras para os novos, né? Então, vamos ver para você que está ingressando agora, né? Na instituição Polícia Militar e Bombeiro Militar. A sua regra de inativação, ela está posta aqui, a regra geral no 24A. Vamos ver, então, o 24A. Ele já começa com a ressalva ali, né? Percebe-se ali no caput, ele já faz uma ressalva dos artigos. Temos que observar o artigo 24F e 24G. Isso aqui nós estamos dentro da 13954, que alterou e trouxe novos artigos ao decreto 667, de 69. Nossa. Então, ele traz essa regra nova aí para os novos, observando o 24F, que é o direito adquirido, nós vamos mostrar esse 24F mais para frente, e o 24G, que é a regra de transição, que é para nós aqui que já estamos. Então, a nossa regra vai estar no 24G, não vai estar no 24A. Ok? Funciona, tá? O 24A para os novos. Gente, quem já está no 24G, vai estar disposto, depois a gente disponibiliza o link, pessoal, dá uma estudada. Né, chefe? Teve dúvida? Complementa, o comandante está acessível, coronel, para minimizar. Mas aqui todas as dúvidas. Aqui vai estar, vamos conseguir. A gente pode colocar até essa apresentação, né? O pessoal pedir lá. Vamos disponibilizar, que a ideia é justamente essa, né, comandante? Difundir a informação. Esmiuçar essa informação. E como a regra de transição, vocês vão ver que ela está no 24G, ela remete um artigo do Estatuto nosso, é o 147, né, Valéria? 147. 147. Por quê? O 147 traz os tempos que eram cobrados para nós. Então, ela traz os tempos que eram cobrados para nós com os pedágios da regra de transição do 24G. A gente vai chegar lá. Então, para os novos, como ficou o tempo? 35 anos de tempo total de contribuição, ambos, né? Para o homem e para as mulheres. Então, o que antes era cobrado dos homens 30 e das mulheres 25, agora é 35 para todo mundo. Todos os homens e mulheres. Igual. Nivelou, do homem aumentou 5 anos e da mulher aumentou 10 anos, né? Foi bem gravoso para as mulheres. É aquela ideia do serviço militar, né? Que eles estavam protegendo. Isso. E essa exigência para os novos, como a Valéria já adiantou naquela fala,
O que está sendo cobrado agora de atividade de natureza militar? Quanto tempo agora para os novos? 30 anos. Então, dos 35 total de contribuição, 30 anos tem que ser de natureza militar. Pode ser em outra instituição que ele traz a verba, pode ser das Forças Armadas, bombeiro que vem para a polícia ou a polícia que vai para o bombeiro. Então, pode trazer de outro estado, desde que tenha sido atividade de natureza militar, o que no estatuto a gente chama de efetivo serviço. Nosso estatuto ainda, ele falava tempo de efetivo serviço. Ele é a mesma coisa. Quando você vê no texto tempo de efetivo serviço, você está se referindo a tempo de atividade militar. Interessante. Certo? Só mais uma coisa. Quando eu falar que só para diferenciar aí para os nossos militares que vão assistir nossa apresentação. Quando a gente fala a palavra proventos, é diferente do subsídio, né? Que é a nossa remuneração na ativa, e proventos é na inatividade, na reserva ou reforma, tá? Se porventura aparecer a palavra proventos, pode saber que a gente já está falando de uma pessoa já inativa. Já tá e subsídio, os dois são remuneração, só que muda a nomenclatura. Então, vamos lá. E como que ele vai de forma proporcional, né? O pessoal novo aí, na regra nova. É calculado com base em quanto tempo ele trabalhar, né? Quanto tempo ele trabalhar. E com base... Aí o que usa para dividir isso aí? 35 anos é 100% da remuneração dele. Então, com 35 anos, ele atinge 100%. Se ele trabalhar 25 anos, vai fazer uma regra de 3 para saber quantos por cento ele tem dessa remuneração que ele atinge com 35 anos. 35 é o salário atual. Se ele vai integral, ele leva o salário. Isso ainda o sistema nos garante. Aí chama integralidade dos proventos na inatividade, né? Nós temos a integralidade e paridade. Essa integralidade você completou o seu tempo total, o seu salário o mesmo salário da ativa vai para a inatividade, né? E a paridade, o que é a paridade? A paridade é quando um militar da ativa tem um aumento salarial real, o pessoal da reserva e da reforma também recebe esse aumento. Essa é a paridade, né? Quem não tem paridade recebe somente o RGA, a revisão geral anual, né? Que tem. Então, ele vai com quantas cotas ele tiver da remuneração do posto dele ali, para fazer a regra de 3 e saber quantos porcentos ele... Qual a porcentagem depois vamos até botar na edição, né, comandante? Vamos colocar um exemplo, vamos colocar um exemplo na edição de um cálculo. Conta aqui, então hoje quem entrar no limite da idade 35 vai trabalhar até 70 anos. Isso mesmo. O limite hoje de ingresso é 35 anos, né? Geralmente o pessoal vem com alguma coisa, né? Quem entra com 35 normalmente traz um tempo para averbar, né? E aí diminui um pouco de tempo, mas vai ter que ficar os 30 anos de natureza militar. Ou seja, essa pessoa nova que está ingressando agora na instituição, ela vai conseguir averbar com base nessa regra só 5 anos, né? Porque 30 anos ela vai ter que trabalhar de natureza militar. Pode ser que ela averbe mais se ela tiver tempo para averbar de natureza militar. Aí ela pode averbar. Nós temos casos, né, de policiais que são oriundos do Exército Brasileiro, né? Isso. Da Força Aérea Brasileira. Então, ele vai ter essa situação de poder averbar de parte militar. Pode passar, né? Mas fica a dica aí para quem está entrando agora, tá? Esse 147 é o que já estava no nosso estatuto, artigo 147, né? Ele está no nosso estatuto aqui, que é a Lei Complementar 555 de 2014, né? É a legislação que mais a gente usa, que tem direitos e deveres, né? Que tem tudo lá, basicamente, da vida dos militares do estado de Mato Grosso. Quando o senhor vai falando o tempo, eu volto lá, a gente vai fazendo essa troca esse diálogo de slides aí. Certo. Então, o 24F a gente pulou? Está no próximo ou a gente não precisa falar? O direito adquirido? Não, acho que eu nem trouxe, coronel. Então, eu vou falar rapidamente, você me corrige ou acrescenta alguma coisa do direito adquirido. O 24F, que é o artigo anterior a esse, também um artigo novo que veio, ele fala sobre direito adquirido, mas isso é para quem preencheu os requisitos em dezembro de 2019, né, Valéria? Isso, até dezembro de 2019. Os antigões. Quem preencheu os requisitos, ele pode optar pela regra antiga sem as alterações, sem pedágios. Porém, o tempo dele para de contar dia 31/12/2019. Entendeu? O tempo de serviço, mesmo se ele trabalhou um mês a mais, um ano a mais, depois, até decidir se aposentar, aposentar não, ir para reserva remunerada, né? Me corrige quando eu falar aposentar. Eu também não gosto desse termo, porque a gente não aposenta, né? Vai para reserva remunerada, pode ser convocado a qualquer momento, né? Pode me corrigir isso nessa hora. Então,
estava falando sobre o direito adquirido. Para até 31 de dezembro de 2019. Ele vai estar no 24. Vai estar no 24, isso. Aí o tempo dele para de contar ali, dia 31 de 12 de 2019. Foi quando a lei trouxe já as regras novas, né, pra gente. Acho que quase a maioria, né, direito adquirido para a integralidade, acho que já foram, né? A integralidade, né? Ficou uma... Não, até proporcional. Muita gente foi. Depois da mudança da lei... se ela já tinha os requisitos da proporcionalidade ali, ele poderia usar essa regra que só tinha no estatuto, né? Ele já poderia usar sem pedágios, ou seja, sem regra de transição, sem tempos novos, né? Só que o tempo dele para também de contar. Comandante, até essa circunstância de hoje, eu vejo que ela é uma virada de chave, porque à época foi um frenesi, porque ninguém sabia o que de fato aconteceria. Sim. Como que isso iria implicar diretamente na vida dos profissionais. Então, teve muita gente que optou por ir para a inatividade justamente porque estava um cenário bem nebuloso, né, até a nível de compreensão do que se trata. E hoje, não. Hoje, nós estamos conseguindo trazer esse conteúdo e levar para os militares que estão se enquadrando dentro do 24F, dentro do 24G. Leia-se, né, aqueles que estão chegando agora... nós que já estamos, né, dentro do sistema aqui já há alguns anos e vamos estar sendo enquadrados na parte de transição, justamente para que o militar ele veja qual que é o local dele dentro dessa mudança de entendimento e que ele não fique com dúvidas em relação ao próprio planejamento de carreira, ao entendimento de quais são os direitos que ele tem que estar lutando. É justamente isso. É deixar esse lado nebuloso que foi lá naquela época e hoje não. Hoje deixar muito claro, muito tranquilo para que o militar ele possa entender e saber, né, o que ele precisa ou não fazer. Acho que essa é a virada de chave, né, de 2023. É isso mesmo. Antes da gente continuar aqui, me permite fazer um adendo que eu fiquei de falar e não falei depois que a Valéria ia concluir a parte conceitual. É o porquê que a gente foi trabalhar no MTPrev, né? Então, quando a lei trouxe a criação do Sistema de Proteção Social dos Militares, a gente já não poderia mais fazer parte do regime próprio de Previdência do Estado, né? Então, a gente tinha que criar nosso próprio regime, que é o Sistema de Proteção Social dos Militares. Mas como a gente vai fazer sem esse know-how todo que o MTPrev já tinha, né? Sistema pronto, pareceres, contato com a PGE, tudo parametrizado. Como a gente ia fazer? Então, optou-se no momento, por força de um decreto do governador, o 449, né, de 2020, que o MTPrev continuasse fazendo a gestão para a gente, né? A gente ia com a equipe lá para dentro para aprender o serviço e ajudar na execução do serviço. E o MTPrev ia continuar até que a gente aprovasse a nossa lei do sistema, que é essa lei que está em projeto de lei, ainda já está pronto para ser aprovado, do Sistema de Proteção Social dos Militares. Só em minuta ainda, coronel. Minuta de PL, né? Minuta, isso. Não virou PL. Ainda está interno, né? Ainda não chegou, não foi enviada do Executivo ainda para a Assembleia Legislativa, por isso que é minuta, né? É minuta. E aí a gente foi para lá. Só que lá, desde essa época, em 2020, a gente chegou lá para trabalhar, já foi apartada a contabilidade. Então, os militares dos estados não faz parte do fundo de previdência do regime próprio, né? Não faz parte. Lá, cada setor, lá o setor de contabilidade, financeiro, faz essa contabilidade separado, presta contas de forma separada aos ministérios de previdência federal, né, ao Tribunal de Contas, os órgãos de controle. Toda a prestação de conta o MTPrev faz para a gente, todo de forma separada. E o MTPrev recebe uma taxa administrativa do Estado para fazer isso para a gente. Recebe uma taxa na mesma proporção que recebe do civis, né? Então, ele está desenvolvendo esse trabalho juntamente com a gente. A partir de então, quem que começa a assinar os atos de inativação nossa é o comandante-geral junto com o governador. O presidente do MTPrev não assina mais atos nossos, né? E mesma coisa nos atos de concessão de pensão por morte, né? Quem assina os atos os comandantes gerais, ou da PM ou do bombeiro, de acordo com o servidor, de acordo com o militar, ali se é da PM ou do bombeiro. Eu só queria fazer esse adendo para a gente entrar do porquê, qual o motivo da gente estar lá ainda, né? E mesmo depois de a gente aprovar a lei, a gente pode, não sei se isso vai estar no projeto de lei, se caso os comandantes gerais entender pertinente, junto com o governo do estado, que a gente possa ficar mais um tempo no MTPrev,
também eu acho que a lei vai autorizar isso, né? Eu acho que até a lei federal já autoriza isso, ou uma instrução normativa do Ministério da Previdência, né? Não me recordo. Eu acho que a instrução normativa do Ministério da Previdência já permite que a gente faça, por lei ou por decreto, que utilize da mesma autarquia, embora, como eu falei, de forma separada a contabilidade, né? A gente está lá e não faz parte do fundo previdenciário, não faz parte do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis. Temos o nosso próprio regime, que chama Sistema de Proteção Social dos Militares. É isso, Valéria? É isso. Então, vamos lá? Pro 24G. É aqui onde o pessoal tem mais curiosidade. Agora, não estamos falando mais para o pessoal que está ingressando no curso agora. Então, a sua regra foi aquela já posta, né? Esse aqui agora vamos falar da regra de transição, está no 24G. Também do Decreto 667, um artigo novo que traz regras gerais aí para regra de transição de forma geral para quem já estava na corporação quando veio essa reforma, né? Você quer falar sobre essa, Valéria? Já pode falar do 24G e eu complemento. Tá. Ok. Só para respirar um pouco. Tomar uma água. Tomar uma água. Então, esse artigo, como o coronel falou, é o artigo que vem trazendo regra de transição. Que a gente sabe que a regra de transição, ela vem do princípio da segurança jurídica, né? Embora a gente não tenha ali um direito adquirido em regime jurídico, são expectativas de direito, mas também a pessoa, ela não pode ser pega de surpresa, né? E ter uma mudança tão brusca assim. Então, tem essa regra de transição, ela é muito tranquila, ela já é bem consolidada hoje no Brasil. E aí, para não se impor ali 35 anos e 30 de efetivo serviço para o militar que já se encontrava numa regra anterior, se estabeleceu essa transição, aproximando ali. E aí, o 24G, é interessante esse dispositivo porque, veja, essa é uma lei federal. Então, ela informa todos os estados do Brasil e Distrito Federal. Então, são diversas corporações, polícias militares e corpos de bombeiros militares. Então, cada um com o seu estatuto Cada um com o seu estatuto. Tinha gente lá que estava com 25 anos, tinha como Rio. Aí, alguns femininos eram parecidos com os que eram mesmo masculino, outros não, como o caso de Mato Grosso. O Espírito Santo era 35 anos, já era 35 anos. Então, o artigo ele teve que ser consolidado e escrito de uma forma para abarcar todos. E assim foi feito. Então, o caput lá, ele fala, olha, os militares dos estados, do DF, dos territórios, que não houverem completado até 31 de dezembro de 2019, então isso é um marco temporal, é bom ter isso em mente, né? Esse primeiro marco, 31 de dezembro de 2019, o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo, aqui no caso de Mato Grosso, qual era a legislação? O Estatuto, a nossa Lei Complementar 555, de 2014. 147. Exato. Para fins de inatividade com remuneração integral, veja, integral do correspondente posto graduação devem. Então, eu vou voltar aqui. O artigo 147, no inciso 1, que trata do subsídio integral, ele fala, olha, militar, falava, né? Fala, quer dizer, o estatuto. Fala, olha, masculino, você tem que, para você requerer a sua inatividade com proventos integrais, você tem que contar com 30 anos de serviço, sendo no mínimo 20 anos de efetivo serviço. Então, ele poderia... Que é a atividade militar, né? Isso. E o feminino, 25 anos, sendo no mínimo 15 anos. Então... A exigência era essa, né? Essa era a exigência. Aí, quando você vem para o 24G, que são a regra de transição, você vai ter que pegar o quê? Esse tempo para você tirar o seu pedágio. Então, eu costumo dividir esse 24G em 3 pedágios. O primeiro pedágio, ele está no inciso 1. Depois a gente vai ter um slide trazendo esses mais de forma mais didática. Isso. O inciso 1, ele fala o seguinte, olha, se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for 30 para o masculino, certo? Ou menos, 25 anos para o feminino. Então, o inciso 1 já se aplica para Mato Grosso. Você deve cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido na legislação do ente federativo, acrescido de 17%. Então, olha só que interessante. O tempo de serviço faltante eu vou tirar quando? Eu vou ter que voltar lá em 2019, 31 de dezembro de 2019, mas na verdade eu pego a partir de 1º de janeiro de 2020. E quanto faltava para eu alcançar, então, no caso do masculino? 30 anos. Eu tinha 20 anos de serviço. Veja, anos de serviço. O que é anos de serviço? É o ano de... É o tempo de contribuição. É o total, né? Isso, é o tempo
aquele tempo de natureza militar mais o tempo fora. Isso é anos de serviço. Então, eu tinha 20, no caso masculino. Então, faltavam quanto? 10. Então, eu vou jogar 17% em cima desses 10 anos. Então, você vai trabalhar os 10 e mais esse 1,7. Isso, 1,7. Então, você vai ter que trabalhar 31,7. Certo? 31,7. Esse é o tempo total. Vamos lá. Pro feminino. Olha, feminino. Lá em 1º de janeiro de 2020, quanto faltava para você alcançar os 25 anos? Eu tinha 17 anos. 17. Né? Tinha 17 anos. Ok. Então, claro, gente, a gente está jogando aqui um número cheio, um número perfeito, mas a gente sabe que é quebrado, né? Tem a inclusão em março, tá? Aí faz por dias, por meses, da forma como... Faltava 8 para quem tinha 17, né? Faltava 8. Tá, então tira 17% de 8. E acresce no tempo total. E acresce no tempo, né? É o pedágio, né, Valéria? Exato. Aí 8 vezes 12. Que a pessoa que militar 17%. Feminino vai trabalhar além dos 25. Exatamente. A gente pode deixar Poderia dar... Jogar uma continha depois, né? Como a gente pode jogar uma continha na hora da edição. A gente faz uma conta com um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo redondo, comandante? Daí já tem lá um exemplo. Depois tem um exemplo. A gente dá um exemplo redondo aqui, joga na conta. Mais ou menos a pessoa para em casa ali, o militar, depois faz a sua conta militar, um tempo redondo para militar, né? Vamos supor que ela tinha 15 anos também, né? 15 anos. Faltava quanto para você? 10. Para 25 faltavam 10. Então, 17% 10, 1,7. Que você vai crescer aos 25. Então, para você ir embora, você vai ter que ter não mais 25, como era a exigência anterior, mas agora 26,7. 26 anos e 7 meses. Exatamente. Foi então, acrescido aí. É esse cálculo. Esse é o primeiro pedágio. Temos outros aí mais pra frente. O primeiro pedágio. Pedágio 1. O inciso 2 não se aplica para Mato Grosso, porque é para quem já tinha 35 anos, né? Os outros estados que já tinham no estatuto a cobrança dos 35 anos, então serve o inciso 2. Para nós, serve o inciso 1 e o parágrafo único. Isso. E o parágrafo único, eu divido ele em duas partes. Eu falo parte 1. E 2 pedágios, né? Nós temos 2 partes ali. Nós temos 2 pedágios. Então... O parágrafo único, ele basicamente, hoje, a gente já tem mais, agora está consolidado o entendimento, o parágrafo único, ele versa sobre o tempo de efetivo serviço, o tempo de natureza militar. Se você buscar lá no 147, no Estatuto, ele fala de um tempo total, que é o tempo de anos de contribuição, 30 anos masculino, 25 feminino, e fala também que você tem que ter no mínimo 15. Tantos anos masculino 20 de efetivo serviço, feminino 15 anos de efetivo serviço. De modo que cada um poderia averbar 10, certo? Certo. Isso mudou. Isso é importante, gente, olha lá. E mudou muito, principalmente feminino. No parágrafo único, ele fala, olha, além do disposto inciso 1 e 2, você vai ter que ter também 25 anos de exercício de atividade de natureza militar. Então, se você, feminino, vai embora com 26,7 e o masculino 31,7, foi o nosso exemplo, de anos de serviço, você tem que ter 25 anos de efetivo serviço. Lembrando que para integral, né? Para integralidade. Reserva remunerada integral. O 24G para integralidade, tem aquele 100% lá. Na proporcional não se aplica, né? O parágrafo único. Isso, a gente vai falar da proporcional depois. Depois. Esse é o primeiro ponto. Aí vem o segundo ponto, que aqui causa confusão em alguns policiais e... Algumas dúvidas, né? Fala, mas como assim esses 4 meses? O que é esses 4 meses? Como que eu aplico esse pedágio de 4 meses, né? Aí vem pro terceiro pedágio. Acrescido... Que está destacado em laranja. Acrescido de 4 meses a cada ano faltante para atingir o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo a partir de 1º de janeiro de 2022, limitado a 5 anos de acréscimo. Aqui é o seguinte, pessoal, aqui nós temos um segundo marco. 2022. Esse segundo pedágio que você falou que está de azul, percebe que para a mulher já aumentou 10 anos. 10 anos de efetivo serviço. De efetivo serviço. Para o homem, 5 anos a exigência, né? Para preencher esse requisito, já se for o segundo pedágio. Agora, voltando no terceiro... Então, que a mulher poderia averbar um tempo fora, muitas não vão mais conseguir. Se ela tinha muitas tempo fora, perdeu. Né? Porque, assim, perdeu entre aspas, né? Perdeu consegue averbar muito pouco. Ela vai levar isso para outro lugar, né? Mas aqui, na instituição, ela não consegue averbar. Né? Ela averba ou não aproveita todo o tempo, não aproveita. Né? Aí tem que devolver para ela esse tempo. É melhor até ela tentar
particionar esse tempo em 2 certidões lá no INSS. Ela trouxe de lá, né? De outro local. Ela volta no INSS com a certidão e pede para separar o tempo que ela vai precisar usar aqui, né? Então, de fato... Ela traz uma certidão para a gente e a outra certidão ela guarda, né? Se futuramente ela precisar em outro regime. É uma regra rígida, né? Ela alcançou, assim, ela vem de uma forma para o público feminino. Veja, ela atingiu bem o público feminino nesse ponto, né? Não estou entrando em pormenores, né? Expondo... Enfim. E os 4 meses ali... Então, veja. A partir de janeiro de 2022, olha só que interessante. Ele fala que eu aplico os 4 meses a cada ano faltante para atingir o tempo mínimo exigido pela lei do ente federativo. Esse ponto aqui, agora eu já posso falar de uma forma bem tranquila, que isso já foi até um dos pontos da nossa consulta para o Tribunal de Contas, e agora que foi aprovado até no Tribunal do Pleno. Em dezembro, né? Em dezembro de 2022, nós temos uma resolução. 2022. Ele fala, esse tempo mínimo exigido pela lei do ente federativo, ele é o total tempo de efetivo serviço. E aí o Tribunal de Contas, não, é o tempo de efetivo serviço. Inclusive, o Tribunal de Contas de Santa Catarina também tem a mesma linha, veio na mesma linha. Já tinha decidido sobre isso. Até porque o tempo total já tem um pedágio lá no inciso 1. E o parágrafo único, ele vem falando do tempo de efetivo serviço. Então, qual era o tempo mínimo de efetivo serviço que se exigia para eu buscar a minha inatividade integral? Para o masculino, 20 anos, para o feminino, 15. Então, se em 2022, digamos que o masculino em 2022 faltava 1 ano, ele tinha 19 anos, ano passado. Faltava 1 ano para ele completar os 20 anos de efetivo serviço, certo? Então, você pega esse 1 ano e multiplica com os 4 meses. Vão dar 4. Você pega esses 4 e soma os 25 anos da primeira parte do parágrafo único. 25,4. Então, se esse masculino... Agora, não vou fazer o cálculo 17%. Mas digamos que esse masculino, ele pode ir com 32 anos de tempo total. Não sei se esse é o cálculo 17% lá em 2019. Mas vamos hipótese que seja. 32 anos e quanto tempo de efetivo serviço ele deve ter? 25,4. Do feminino. Uma hipótese do feminino. Hipoteticamente, essa feminino, ela tenha 14 anos em 2022 de tempo de serviço militar. Ela pode ter tanto tempo de ano de serviço, mas tempo de militar tem 14. Faltam quanto para 15? Que era o exigido. No slide anterior a gente coloca. Era o exigido no 147, inciso 1. Era exigido, era 25, sendo 15 de atividade militar. Então era 15? Então, 14 para 15, falta 1. 1 vezes 4, 4. Você soma os 4 a 25. Então, para o feminino, ela vai ter que ter 25,4. Digamos que essa feminino vai embora com 26,7, aquele nosso exemplo anterior. 26,7 de anos de serviço. Quanto tempo de efetivo serviço ela tem que ter? 25,4. Então, ela 25 e 4 meses, 25, né? 25 anos e 4 meses. Então, ela pode averbar essa diferença ali, que é 1 ano e 3 meses. Quem já tinha não vai entrar nessa terceira. Nessa isso soma. Eu vou falar. Já tinha. Agora já veja, não tem esse pedágio. Se em 2022, você já tinha se em 2022 15, o masculino já tinha os 20 anos de efetivo serviço, ele está antigo na corporação, ou a feminino já tinha os 15 anos de efetivo serviço, aplica-se só o primeiro pedágio. Vai aplicar só o primeiro, que é os 25 anos. O primeiro e metade do segundo aqui, ó, de azul, né? Isso, o 17%. Acho que o senhor está falando primeiro dos 25. Do primeiro do parágrafo. Então, veja, o 17% é tranquilo, aplica para todo mundo. Mas quando eu vou para parágrafo único, tempo de efetivo serviço, se ela já alcançou o mínimo exigido, que era os 15 anos, e o masculino já atingiu o mínimo exigido, que era 20 anos de efetivo serviço, para eles eu não somos 4 meses. Não aplica o pedágio de 4 meses. Acho que eu trouxe um exemplo aqui para a gente ver. Aqui a gente traz os pedágios, né? E aqui, deixa eu ver... Isso aqui. Tá ali, então. O exemplo lá. O exemplo, né? E o feminino. É o masculino. Então, ele tinha 20 anos de efetivo serviço. Então, qual era o tempo mínimo exigido pela lei? 20 anos. 20. Mas vamos supor que em 2022, isso era o que fala o artigo 147. Só que não é inciso 2, tá, pessoal? É inciso 1. Eu vou retificar esse slide e a gente coloca lá. Legal. É o inciso 1, né, coronel? É o inciso 1. Que o terceiro pedágio é os 4 meses. Inciso 1 ali. É que o 2 também traz, né? O 2 é.
30 anos sendo 20, isso. O ano 2022, então, esse masculino tinha 15 anos de efetivo serviço. Ora, qual é o tempo faltante, então? Faltavam 5. 5 vezes 4, 20 meses. Eu pego esses 20 meses, que são exatamente 1 ano e 8 meses, e somo aos 25 anos lá embaixo. Aí é a última linha. Então, para esse masculino ir embora, se ele vai embora com 32 anos, 33, ele tem que ter 26 anos e 8 meses de tempo de atividade de natureza militar, que é o efetivo serviço. O que feminino, é os 25 mais o pedágio. Mais o pedágio. O feminino, se ela tinha 15 anos de efetivo serviço, em 2022, faltavam para ela 10 anos. Para atingir os 25. Cadê 15? Ah, não, desculpa. 10 anos de efetivo serviço que ela tinha. É o meu exemplo em 2022. Tá? Ali a exigência legal. No artigo 147, inciso 1, ele exigia 15 anos. Então, em 2022, ela tinha 10 anos de efetivo serviço. Faltava 5. Para ela, faltavam 5 anos para alcançar aqueles 15 anos exigidos pela lei de efetivo serviço. 4 meses vezes 5 anos, nós temos 20 meses. Então, o pedágio vai ser acrescido 20 meses, além dos 25 de natureza militar. Exatamente. Que ela vai ter que trabalhar. Isso, 26 e 8 meses de tempo de atividade de natureza militar. Por isso que deu 26, né? 26 e 8 meses. Esse pedágio aqui, a gente vai trazer agora no segundo, talvez agora a gente vai entrar no terceiro ponto, né, do podcast aqui, do PMcast, que é justamente a resolução de consultas do Tribunal de Contas. E foi um dos pontos que foi esse item 1. Aí, resolução número 18, né? 18 de 2022. Foi em dezembro o plenário, né? Da Corte. E aí vamos da pegar Corte de Contas. Foi em dezembro de 2022. Isso mesmo. Então vamos pegar o gancho, porque um dos pontos era justamente esses 4 meses. Se ele incidiria sobre o tempo faltante dos anos de serviço ou o tempo de efetivo serviço. Isso já foi apaziguado. O tempo de efetivo serviço. E qual que é a repercussão disso na prática, pessoal? A repercussão disso na prática é que o tempo de efetivo serviço acaba... Você não pode ter, eu costumo falar, você não pode ter 2 pedágios em cima do mesmo tempo. Já tem um 17% lá do inciso 1 por tempo dos anos de contribuição. Então, e se o legislador quisesse cobrar um pedágio maior sobre o tempo total, já ele tinha colocava lá em cima, lá no inciso 30%. 1, né? Não 17%. Né? Não 17%. Então, não guarda razoabilidade, né? Não é razoável. O Tribunal de Contas entendeu dessa maneira. E aí, o que acontece? Para o policial militar, ele consegue averbar mais tempo. Tanto para a policial... Olha só que interessante. Isso aqui é algo... Eu deveria ter trazido aqui, mas é algo das ciências exatas mesmo. O que é anos de serviço? O entendimento anterior, antes da resolução de consulta TCE, a policial militar do sexo feminino, ela não conseguiria averbar nada. Por quê? Porque o tempo de efetivo serviço dela sempre seria maior que o tempo que os anos de serviço. Por quê? Por conta dos 25 anos mais esse pedágio. Para ela, antes, era os 25 anos total. Agora, a exigência é 25 anos. Enfim, todos os cálculos ela teria, salvo se ela fosse bem antigona. Mas a grande maioria, ali, 90% do feminino, teria um tempo de efetivo serviço maior. Aí você fala, o que é anos de serviço? Anos de serviço é o tempo de efetivo serviço mais o tempo averbado. Então, é uma soma aqui que eu tenho esse resultado, certo? Então, veja, isso aqui é uma equação. Como que eu tenho uma parcela dessa equação maior do que o próprio resultado? Não tem lógica. Não tem lógica. As exatas não admitem isso. Isso não tem lógica. Então, nesse novo, agora com essa nova... com essa consulta que tem, inclusive, né? Com esse esclarecimento, trouxe esse novo entendimento. Inclusive, acompanhou o entendimento do Tribunal de Contas de Santa Catarina também. Já tinha esse entendimento. A mulher, ela hoje, nem que seja lá 1 ano, mas do tempo fora, os anos de serviço dela vai ser maior. Guarda a lógica do que o tempo de efetivo serviço. E o masculino, ele também reduziu... com esse cálculo, você tem uma redução ali do tempo... Do pedágio, né? Do efetivo serviço. Então, isso aí, cada um pode fazer o seu... que a senhora está falando do feminino, a gente não falou sobre proporcionalidade, Isso, nós vamos entrar nesse ponto agora. Esse é um ponto bem importante. Que a mulher pode pedir uma aposentadoria proporcional? E aqui eu vou fazer aposentadoria não, né?
Não, aposentadoria não. Olha reserva só, remunerada. E veja, aqui até esse ponto, eu quero que o pessoal marque esse tempo, o Diego marque esse tempo, que a gente está falando da integralidade, tá, pessoal? Por quê? Eu preciso entender a integralidade para eu falar até da proporcionalidade. Por quê? Porque em cima de que tempo eu vou comer a proporcional? Como eu vou fazer esse cálculo? E agora o senhor passa para o senhor, comando. Beleza, nós vamos já para proporcionalidade? Acho que agora tá. Deixa eu voltar aqui. Aqui a gente tá... aquele slide, aqui... Tá. Aqui tem a resolução de consulta, se o senhor quiser falar do item 2. Item 2 é o... Daí... Acho que é a última parte mesmo. Tá, e aqui eu já falei, já matei, já acabei matando essa guerra aqui. Sim, eu acho que o meu controle é a o parte gancho. da proporcionalidade mesmo. E aqui o item 2 dos proporcionais. É isso mesmo, é a parte proporcional, é isso mesmo, item 2. Legal, então vamos lá. Da proporcionalidade nós temos novidades aí também na resolução de consulta. Um novo entendimento veio agora em dezembro e ele foi acompanhado agora esse mês, né, pelo Colégio de Procuradores. Esse mês ou mês passado? Esse mês, agora, foi dia 3. Dia 3, o Colégio de Procuradores da PGE, dia 2. Decidiu, foi unanimidade do colégio, né, por acompanhar o entendimento do Tribunal de Contas, né, do Estado. E o que ele trouxe aí de novidade para a gente na proporcionalidade. O entendimento anterior era que todos os cálculos dos proventos proporcionais, ele era com base em uma integralidade de 35 anos, para homem e para mulher, independente do tempo que você tinha de serviço ou não. Se você fosse para reserva ou para reforma de forma proporcional, o cálculo dos seus proventos seria com base em 35 anos, né? Então, ou seja, se você tinha 35 anos como base de 100% do seu salário, do seu subsídio. Então, você vai com os proventos com base nisso, quando você faz o cálculo da regra de 3, o seu salário cai bastante, né? Porque você nunca trabalharia 35 anos para atingir sua integralidade. Então, esse entendimento veio trazer... Veio agora, recente, né? Principalmente feminino. Já pensou a mulher que ia com 25 e sobre 35, um cálculo de proventos, o salário diminui bastante, né? E isso estava sendo aplicado tanto nas voluntárias, inativações voluntárias, que a gente chama a pedido, né? Como nas... A palavra fugiu? Ex-ofício. A ex-ofício compulsória, né? Então, era aplicado... Por exemplo, nessa do ex-ofício, da questão do sem causa e efeito com serviço, né? Sim, qualquer um de nós está sujeito a sofrer um acidente aí... Sem causa e efeito com serviço, que vai proporcional, né? E você não vai com a sua integralidade como se você tivesse acidentado no serviço, né? Quando você se acidenta no serviço, você vai com o seu salário integral. Você vai para a reforma com o salário integral se gerar uma invalidez, uma incapacidade. Comandante, só para deixar isso claro, né, gente? Então, acidente, tá trabalhando, tá numa operação, né? Ele tem algo diretamente ligado à atividade militar, então você tem tá subsidiado por um tipo de situação dentro do nosso sistema de proteção. Mas nós estamos alheios aí a sofrer um acidente doméstico, sofrer um acidente que é uma atividade que é fora da parte de serviço. E acontecido isso, você não estaria sendo protegido na sua integralidade, uma vez que não está relacionada à atividade fim. Então, isso influenciava direto, né, na hora de fazer esse cálculo, né, comandante? A cálculo dos proventos, que aí o entendimento até então aplicado era com cálculo sobre 35 anos, para homem e para mulher. Então, como que é o entendimento atual agora, que veio junto com a resolução de consulta do Tribunal de Contas, veio pela resolução de consulta e veio corroborado agora pelo Colégio de Procuradores. Você aplica-se primeiro o pedágio do inciso 1, volta no pedágio do inciso 1 lá, aplica-se, você descobre o seu tempo que você vai trabalhar integral, né? Que vai estar lá no 24G, inciso 1, 24G, inciso 1, ali... Okay. O 24G, você aplica-se os 17%, aplica-se esse pedágio, então vamos supor que eu vou trabalhar 32 anos e não mais 30, com o pedágio do inciso 1, do 17%. Então, a minha base de cálculo dos meus proventos proporcionais vai começar nesses 32, no exemplo que eu estou dando aqui, né? 32 anos eu tenho 100% do salário. Então, quando eu for fazer o cálculo dos proventos proporcionais, eu sei que 32 anos é 100%. Então, se eu tiver 27, 28, vai ser o X. Eu faço a regra de 3 e descubro quantos por cento eu levo para minha reserva remunerada ou reforma. Relacionada ao posto, né? E relacionada ao posto. Tem um slide ali também, caso o senhor...
Esse já é da proporcional? É, da proporcional. Baixo, né? Bacana, é um masculino com 25 anos. Na resolução de consulta também esclarece um ponto que alguns militares ficaram com essa dúvida quando veio as regras novas. Agora eu posso pedir a minha reserva a qualquer momento? A gente pediu que o Tribunal de Contas esclarecesse isso, né? Por quê? Porque até então no simulador do que tem no site do MTPrev, estava aberto a qualquer momento a pessoa pedir a sua reserva sem cumprir o tempo mínimo exigido do Estatuto. Estava lá aberto o simulador, vocês recordam disso, Sim. né? Então, tinha militar pedindo com 5 anos. Com 5 anos, com 10 anos. Então, quando começou a tramitar essa resolução de consulta no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas ouviu todos os envolvidos, ouviu o MTPrev, consultou todos os estados, né? Fez uma busca bem abrangente aí nos estudos e definiu também uma das 4 questões que foi na consulta, que o tempo mínimo exigido do Estatuto está vigente, né, Valéria? Não perdeu eficácia. Não perdeu eficácia, nós temos que cobrar. Então, para o militar pedir a sua proporcionalidade, se manteve os tempos mínimos exigidos no Estatuto, que vai estar no inciso 2 de 147. Está exposto Isso. lá, né? Inciso 2 de 147, lá, com subsídio proporcional. Quando que ele pode pedir? A partir de que momento? O militar masculino, quando ele tiver 25 anos, no mínimo 25 anos de tempo total de contribuição, sendo 20 de natureza militar, que a gente ainda está escrito efetivo serviço, como eu falei, é de natureza militar. E a mulher, sexo feminino, quando ela tiver, no mínimo, 20 anos de tempo total de contribuição, que é o tempo na instituição mais os averbados, sendo que 15 anos de efetivo serviço. Então, esse é um pré-requisito. É requisito ou pré-requisito? É uma exigência mínima que você tem que ter para você poder pedir a sua reserva proporcional, com os proventos proporcionais. Então, assim, para você poder tentar entrar numa base de cálculo dessa, você tem que cumprir alguns quesitos antes, né? Para que, olha, então eu cumpri esses quesitos. A partir de agora, então, que eu entro para fazer os cálculos que foram... Isso mesmo. Dos pedágios que a senhora explicou, né? Então, peraí, para entrar primeiro nessa questão de verificar pedágio 1, 2, 3, eu primeiro tenho que cumprir isso aqui. Isso. Então, gente, depois fica a tarefinha de casa, né, comandante? Pega aí, militar, você que tem um tempo de serviço, faz o cálculo, né? Faz o cálculo aí. Para matemática. Faz um cálculo matemático aí para que você possa ter uma compreensão de, dentro de que você se enquadra nesse cenário, o que de fato hoje isso incide diretamente na sua própria vida funcional. Isso é interessante. E o tempo mínimo não precisa de cálculo, o tempo mínimo exigido. Como eu falei, é um pré-requisito, não muda para ninguém. Tem que cumprir, né? Tem que cumprir. É o que está ali. Homem, 25 anos de contribuição, é o tempo mínimo que tem que ter, com 20 anos de natureza militar. A mulher, 20 anos de contribuição, com 15 de natureza militar. Isso é a exigência do tempo mínimo. E durante essa tramitação da resolução de consulta, lá antes de sair o acordo definitivo, a resolução da resposta na consulta, lá no Tribunal de Contas, o MTPrev já adequou o simulador que está no site, né? Então já passou a cobrar o que nunca tinha perdido de eficácia, né? O 147 inciso 2 do nosso estatuto. Já está, então, se você for simular hoje, quem tem menos de 25 anos, homem e mulher menos de 20 anos, não vai aparecer a regra verde lá, a regra como se você tivesse direito. Já vai aparecer sem direito, né? E aí esse simulador já informa quando você vai ter direito. Logo, essa resolução de consulta e a decisão do Colégio de Procuradores da PGE, logo ela estará sendo implementada no sistema e no simulador do MTPrev, ainda não está, né, com relação ao aquele cálculo dos proventos. Apesar de que eu acho que o simulador não informa os cálculos dos proventos. É dentro da base do sistema, na hora que você vai inativar, passar para reserva, quando você vai assinar... tem uma planilha de proventos que informa qual o valor que você está indo e você assina dando um aceite, dando um concordo. Então, você, caiu muito, não quero. No dia da aposentadoria, mesmo com o processo todo pronto, no dia da aposentadoria, não, no dia da passagem, da sua passagem para a reserva remunerada, para a sua inatividade, você pode se recusar, não tem problema algum. Você, reduziu muito meu salário proporcional, então eu vou tentar trabalhar mais um tempo, né? Vou contribuir mais para levar para minha... para mim, reserva, inatividade, um salário um pouco melhor. Viu aí, PM? Tem que fazer o cálculo. Aprender a fazer o cálculo. Não chegar no MTPrev lá e ter surpresa. Comandante,
Pelo que eu vi aqui, né, comandante, eu acredito que nós conseguimos navegar, né, coronel, nesse... Vamos reforçar mais uma vez como ficou essa mudança do entendimento, só para ficar claro que essa proporção parece pequena, mas na hora que você calcula os seus proventos proporcionais, dá uma diferença muito grande. Vamos dar um exemplo. A situação do feminino, né? Uma feminino que foi para reserva, foi para reformada esses dias por invalidez. Ela tinha... Ela foi com R$6.000, era uma sargento, foi com R$6.000. Com esse novo entendimento, passa a ser 8.000. O que acontece? Essa militar, ela poderia ir para a inatividade integral com 26 anos. Ela tinha 21 anos de serviço militar, né? O que aconteceu? Ela foi por inatividade... compulsória por invalidez, sem causa e efeito com serviço. E aí fizeram um cálculo com base em 35 anos, aquele entendimento anterior. E daí ela foi com 60%, algo nesse sentido do salário que o coronel falou. Deu 6.000 e poucos reais. No provento dela, ou seja, nesse momento que ela mais precisaria. Né? Mais por questão de saúde, né? Para estar saindo para inatividade. Isso. E veja, ela iria com 26. Então, isso poderia acontecer, por exemplo, com uma militar. Digamos que essa militar tivesse com 24 anos, iria com 26. Faltando 2 anos, faltando 1 ano para inatividade. Que ela, para conseguir 100%, se acontecesse alguma coisa, essa militar tornasse inválida, ela iria em cima de 35 anos. Iria perder 40%. Veja, ela estava na porta... Na cara do gol, digamos assim. Na cara do gol, né? Guilherme gosta de jogar bola. Foi meu já, aluno de futebol. Quase pendurando. Aprendi. Assim, digamos assim, não pendurando a chuteira, mas estava ali na porta ali, mas a gente sabe que tem que deixar a porta entreaberta que a gente não aposenta, né? Vai pra reserva. Mas veja, na cara ali, há 1 ano, acontecesse alguma coisa, iria acontecer em 35 anos. Então, imagina, isso aconteceu, isso estava acontecendo. Isso aconteceu. E essa militar, ela estava perdendo mais de R$2.000 dos seus proventos. E com esse novo entendimento, claro que agora o coronel vai chamar, né, os militares para estarem fazendo, né, o seu novo cálculo. E agora, com esse entendimento, né, que foi consolidado pelo Tribunal de Contas e agora também pelo Colégio de Procuradores, com a parametrização, tudo, então... Esse cálculo dela não vai ser mais 21/35, deve ser agora 21/26, algo de acordo com o tempo dela. Não me recordo agora se é 26, qual era o tempo certo, exato. Mas, em geral, era isso, aproximadamente. A Valéria falou uma coisa interessante aqui. E o militar que se aposentou, foi para a reserva, reforma em 2020, 21, 22 e 23. O que ele deve fazer? Então, ele pode requerer... Apesar que o Colégio de Procuradores decidiu que o MTPrev teria que fazer essas revisões de ofício, pode ser que passe um caso ou outro sem fazer. Então, ele tem que... Eu sugiro, né, oriento que ele ingresse já de imediato com um requerimento já no MTPrev, solicitando... Uma revisão. Revisão dos cálculos dos proventos proporcionais de inatividade. O que ele vai juntar ali? Documentos pessoais, junta o ato de inativação dele... Né? Então, ele vai todos... Até quem pegou a regra antiga, mas trabalhou um tempo depois, 1 ano ou 2 anos, mas optou pela regra antiga sem pedágios, ele pode pedir uma simulação ali para ver se esse entendimento novo é mais vantajoso do que o cálculo que ele foi. Isso. Do cálculo dos proventos que ele foi. Gente, vocês que assistem, ó, indiquem os policiais militares aí. Às vezes você tem um companheiro que recentemente foi para inatividade, que igual o coronel disse, há 2, 3 anos atrás, e talvez ele se enquadre nessa hipótese que foi levantada aqui. Encaminha para ele aqui esse episódio, pode ser que ele consiga ir atrás, esse próprio entendimento traga algo diferente para ele. Então, esse conhecimento que hoje está sendo divulgado aqui, ele pode ser o diferencial para quem tanto contribuiu, né, comandante? Agora, esse entendimento que o colegiado trouxe,
ele vai estar simplesmente levando o que é justo, né? Fazendo-se justiça propriamente dita a situação. Nesse ponto de justiça aí, a gente quer agradecer muito aí aos conselheiros do Tribunal de Contas, né? Pela sensibilidade que eles tiveram para tratar desse assunto que é muito penoso para a gente, né, Valéria? Esse assunto é muito gravoso para a gente. Então, a gente quer deixar aqui os agradecimentos, né? A todos os conselheiros e a equipe dos conselheiros, os auditores e técnicos que trabalharam lá nesse assunto, pesquisaram a fundo nos outros estados, como que está sendo o tratamento e trouxeram esse entendimento na nossa visão com mais justiça e esse entendimento novo no cálculo dos seus proventos proporcionais. Então, lembrando, o cálculo dos proporcionais vai ser feito com base no meu integral. Né? Então, se eu vou trabalhar 31 anos, 32 anos, o meu cálculo proporcional vai ser sobre isso aí, né? E não mais sobre o 35 anos como estava posto até então. Né? E fica também nossos agradecimentos aí a todos os procuradores do Colégio de Procuradores agora, né? Que acompanharam por unanimidade, né? Esse entendimento aí do Tribunal de Contas. Fica nossos agradecimentos aqui à instituição Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar agradece muito, né, os senhores, vossas excelências também do Tribunal de Contas. E a Valéria quiser complementar, Valéria, alguma coisa? Se tiver outras dúvidas também, a gente está aberto. Eu acho que agradecer também o comando da instituição, né, que excelente, nos acompanhou a equipe, né, sempre em busca dessa interpretação da legislação. Teve bem sensível, né, Coronel? E o nosso líder da equipe, o Coronel Alvarenga, né, que liderou nossa equipe. Liderou essa equipe também. Com todo aval do comandante-geral, Coronel Mendes, né, deixou ele muita vontade, deixou a gente à vontade. Muita vontade para a gente trabalhar. Para buscar esse equilíbrio aí, esses entendimentos. Comandante, é justamente isso, né? Como a senhora trouxe, o senhor também corroborou aqui, isso é um entendimento que ele não é exclusivo do estado de Mato Grosso, né? Então, outras instituições, elas até citamos da Polícia de Missão de Catarina. Mato Grosso do Sul mesmo, Mato Grosso do Sul, só aproveitar esse gancho rapidamente, Mato Grosso do Sul legislou e Mato Grosso do Sul, a legislação deles é bem próxima da nossa. Lá também era 30 e o feminino 25, tinha essa diferenciação. E aí, com as regras novas, passou a ser, obviamente, 35 e 30 para os novos, mas para quem estava na regra de transição, eles colocaram lá os 17%, obviamente, todo o tempo. E aí, no proporcional deles, era justamente proporcional com base na sua integralidade. Isso está na lei no Mato Grosso do Sul. Então, vários estados também. Então. Não sei se a gente concluiu essa parte do proporcional. Concluímos? Ficou claro o feminino, ficou claro o exemplo. No exemplo posto aqui, foi um exemplo o masculino prático, com 25 né? anos, ele vai 25/31. Por que 31? 31, provavelmente, no exemplo, é os 30 anos mais o pedágio dele, 17%. Deu 31. Então, o cálculo dos proventos dele proporcional vai ser aí, 31 anos é 100%. E 25 anos é o X, faz a regra de 3 e acha quantos por cento ele vai levar para sua reserva remunerada ou reforma, para sua inatividade. E a mulher aqui do exemplo, né, o feminino, ela vai com 20 anos de 27, se ela for proporcional. É o tempo máximo dela. 27 foi descoberto que o tempo era 25 mais um pedágio de 2 anos, então o tempo integral dela é 27. Então, o 27 é o 100% do salário dela, dos proventos que ela vai levar. Então, se ela vai com 20 anos, ela tem que descobrir quantos por cento 20 anos equivale de 27 anos. É uma regra de 3 simples. Né? É fácil para a gente calcular quando a gente tem essa integralidade. Então, aí, com base nesse exemplo aqui, você descobre que 20 anos, quantos por cento ele equivale de 27. É a porcentagem que você vai levar do seu salário para a sua inatividade. Aí tem que fazer o cálculo e ver se vale a pena, né? Gente, faça o cálculo, nós vamos disponibilizar, tá, comandante? Os links das legislações dentro desse nosso conteúdo, que esperamos editar o quanto antes aí, poder compartilhar com quem nos assiste, né? Comandante, obrigado pela participação do senhor, coronel, da senhora ter vindo, né? Foi para mim já uma aula quando nós brifamos aqui de formatar esse episódio. Aqui eu só corroborou o que eu imaginava já, então foi muito produtivo, espero que tenha sido produtivo para quem nos assiste. Quem nos assiste, né, Jane? Tá estúdio bonito aqui, né? Toda parada, gente. Nós somos gratos demais à Secretaria de Comunicação. Nós estamos aqui ocupando o espaço deles hoje, né? Estamos passando por um processo de reforma dentro do nosso estúdio. A gente vai estar lá na nossa casa. Agradecendo a secretária Clarice, o Léo. Léo, mais uma vez, muito obrigado. Tá aqui na antessala, mas eu faço questão de agradecer. Nós trabalhamos para um Mato Grosso melhor. Nós trabalhamos como instituição.
E nós acreditamos que levar informação, ela vai fazer com que os nossos profissionais, eles trabalhem sabedores, né, dos seus direitos e que eles continuem fazendo jus a essa satisfação que é reconhecida pelo próprio cidadão mato-grossense, índices altíssimos, viu, comandante, de aceitabilidade da nossa instituição, porque nós trabalhamos sério, nós procuramos nos aperfeiçoar para entregar o nosso melhor. Então, isso, na verdade, é mais uma prestação de conta para a sociedade. Dizer que nós trabalhamos... Esse é um trabalho aqui que, em pouco mais de 1h30, comandante, são mais de 3 anos de trabalho, né? Desde de 2019. Trabalho, de conhecimento, de investimento de cabedal humano. Então, para que nós chegássemos aqui hoje nesse entendimento que foi corroborado pelo colegiado aí. Então, assim, nós ficamos gratos, comandante. A gente parabeniza o senhor, parabeniza a senhora. Nós, como policiais, nós somos muito felizes de termos profissionais tão capacitados, cuidando de cada um de nós, né, em situações que para alguns pode parecer que não é nada, mas é imprescindível para a nossa vida funcional. E o podcast voltou, né, Jane? Voltou, 2023. PMCast. E logo o simulador do MTPrev vai estar pronto para esses cálculos. Aí fica muito fácil o militar entrar ali e simular. Aquele que está no site lá ainda não está... Não está parametrizado com esse entendimento ainda posto agora, né, pelo tribunal e o colégio de procuradores. Quando ele tiver, comandante, vamos soltar um recorte dentro de um post nosso lá, pessoal, ter o link, o pessoal acessar. Isso aqui sempre vai ser um negócio que sempre volta, né? Sempre norteia a nossa carreira. E que bom. Chefe, mais uma vez, obrigado. Comandante, obrigado. Esperamos gravar mais uma vez. Foi uma honra participar. PMCast, meu primeiro também. Tranquilo, né? Não, foi muito enriquecedor. Que bom que o PMCast Aprendi voltou, bastante coisa hoje aqui, já fiz meus cálculos, né? Aqui todo mundo quase da mesa Vou refazer o meu, Ricardo, vou refazer o meu também. Então, assim, como tirou minhas dúvidas, eu acredito que tenha tirado as dúvidas de bastante gente aí, prestando atenção direitinho, dá pra calcular certinho. Então, assim... E se ainda ficou alguma dúvida, pode nos procurar. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Nós estamos... Hoje eu estou trabalhando lá à disposição do MTPrev, mas para fazer justamente esse atendimento aos militares. A gente não atende civis, só aos militares. Então, nós estamos à disposição para isso. Tá, pessoal? Pode nos procurar. Comandante, a gente reforça, né? Essa nossa tratativa de hoje foi justamente um apontamento do nosso comandante-geral, o Coronel Mendes, que ele viu a necessidade de explicar para o policial, para que ele possa entender, né, como funciona o nosso sistema de proteção, ele tire as dúvidas, ele verifique os direitos que ele tem, porque nós vivemos uma era em que são várias informações esparsas, né, comandante? Mas não, a gente tem o nosso papel entregar a informação concreta do que é e ficar de canal aberto para poder sanar as dúvidas que forem pertinentes aí. Talvez incomodar o senhor e a senhora um pouquinho lá na frente, mas é justamente o intuito é sempre estar beneficiando a instituição. Então, quem está chegando agora... Atento aí para a nossa parte. Quem já é militar, senhores, façam a conta, verifiquem onde você se enquadra e sigam nossas redes sociais. Vocês que não sigam, siga lá o PMT Oficial. Volta e meia a gente solta o nosso conteúdo ali dentro. Provavelmente nós vamos ter alguns trechos desse conteúdo lá dentro da nossa rede social para que você possa ter acesso a ele. E quando chegar para você, compartilhe, né? Auxilie o policial ali, que ele possa também ter essa compreensão assim e nós possamos aí continuar lutando por esse Mato Grosso aí. Isso. E os senhores comandantes regionais, né? Divulgar esse link desse PMCast, né? Para que todos os militares possam ter acesso e assistir, né? Tenham conhecimento, né? Gente, esse foi mais um PMCast. Que 2023 possa ser um sucesso. Muito obrigado a todos aí. Que nós tenhamos um ano excelente pela frente. Obrigado.